Enquanto isso, no Congresso Nacional, em Brasília, segue a dificuldade do governo de aprovar matérias importantes. A Câmara deve analisar a reforma tributária e os projetos do pacote fiscal. O governo prevê economizar com isso 327 bilhões de reais até 2030, enquanto o Senado analisa a renegociação da dívida dos estados. Além disso, o Congresso precisa votar até sexta-feira, último dia antes do recesso, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o próprio orçamento. Hoje, pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi até a casa do presidente, aqui em São Paulo, para atualizá-lo sobre todas essas pautas. Segundo Haddad, Lula vai telefonar aos líderes de partidos para que as medidas fiscais não sejam desidratadas. A expectativa do governo é que toda a pauta seja votada até sexta-feira. Nós temos aí um conjunto de medidas que garantem a robustez do arcabouço fiscal. Nós estamos muito convencidos de que vamos continuar cumprindo as metas fiscais nos próximos anos. Ele pediu um quadro detalhado para falar com os líderes, para garantir que não tenha desidratação nas medidas fiscais e que a reforma tributária possa ser sancionada esse ano com eventuais, uma conciliação entre Senado e Câmara em torno do que foi alterado. A nossa expectativa é que esse conjunto de medidas seja todo ele aprovado esse ano, inclusive a LDO e o orçamento. E o salário mínimo? O presidente Lira já deixou claro que nós estamos convencidos de que as medidas vão ser apreciadas esse ano. O presidente Lira já deixou claro que se precisar convocar a sessão de manhã, de tarde e de noite, até quinta-feira, a Câmara vai estar disponível para atender o país. Mas o mercado segue sem paciência e por mais uma semana aumentou a projeção da inflação para 2024 e 2025 e também elevou a estimativa para a taxa de juros. Os dados constam no relatório Focus divulgado pelo Banco Central. Vamos aqui no telão aos destaques. Repare que a projeção do mercado, para o IPCA uma semana atrás, IPCA é a inflação, era de 4,84%. Agora a projeção é de 4,89% para 2024. O PIB, que é o crescimento da economia, também foi elevado de 3,39% para 3,42% ao ano. O câmbio aumentando de R$ 5,95 para R$ 5,99. E a Selic, que uma semana atrás estava projetada a 12% ao ano, a gente já não tem mais essa projeção, porque na semana passada houve a reunião do Copom que ficou estabelecendo que a taxa Selic seria elevada em 12,25%. Então hoje a Selic já é maior do que a previsão da semana passada, 12,25%. Vamos para 2025, projeção da inflação também aumentando, 4,59 para 4,60, projeção do PIB aumentando de 2 para 2,01, câmbio aumentando de R$ 5,77 para R$ 5,85. E olha só a projeção para o final de 2025, hein? Estava em 13,50% para a Selic, agora a projeção já é de 14% ao ano. Vamos ver o mercado financeiro? O dólar começa a semana com mais uma alta e renovando o seu recorde. Chegou durante o dia a bater 6,11, e fechou essa segunda-feira com uma alta de 0,99%, ainda assim num valor recorde, R$ 6,09 mais 4. O Ibovespa, mais um dia de queda, caindo 0,71%, fechando o pregão aos 123.722 pontos. Então vamos convocar o Miguel Daoud, para comentar esse cenário, Daoud? Porque de um lado a gente vê o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad otimistas com a economia brasileira em 2025, comprometidos com os gastos públicos e que o Brasil está na direção certa. E do outro lado, a gente vê essa reação, esses indicadores apresentados pelo mercado muito preocupantes. Inflação, taxa de juros, câmbio, enfim. Eu queria saber quem está mais próximo da razão, se esse mercado, que muita gente diz que é um especulador, ou o governo, que para muita gente está otimista demais, hein, Daoud? Boa noite.
Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, o governo está, sem dúvida nenhuma, arriscando demais, né? Arriscando demais com a sua iniciativa em relação ao corte de gastos. A gente sabe que o Congresso ele é contra corte de gastos, mas ele é a favor de recursos para que eles possam utilizar, né? O governo liberou agora 7 bilhões, já tinha liberado mais 1,700, estamos falando na casa aí de quase 10 bilhões, né, de reais que o governo teve que liberar para o Congresso fazer ou as suas emendas lá para as suas bases, né, os parlamentares para as suas bases, para os prefeitos. E aí é que mora o perigo, né? Porque o Congresso, ele, para votar um corte de gasto, eu diria nem um corte de gasto, um ajuste, né, das despesas ao arcabouço fiscal, que é pífio, é evidente, Pedro, que o mercado não acredita que a trajetória da dívida vai ter uma estabilidade e possa, num futuro próximo, convergir para uma queda. O mercado não acredita nisso. Por que não acredita? Porque o Banco Central, com essa alta de 1%, como você bem colocou, dizendo que pode aumentar mais 2 vezes, ele já trouxe para o presente 14%, 3 pontos percentuais de aumento na taxa Selic, que, como nós vimos aí no contrato, na expectativa do mercado, já está a previsão em 2025 em 14%. Então, o gerenciamento dessas expectativas é muito importante para o presente. O que está acontecendo, Peter? O governo hoje fez um leilão de 3 bilhões de dólares com recompra, ou seja, ele vende dólares, né? Aí você compra e ele vai pagar os juros numa certa data. Então, é o leilão com recompra. E fez também 1 bilhão e 600 milhões de dólares à vista. Ele vende das reservas dólar à vista, tinha vendido ontem 800. Então, estamos na casa aí de mais de 5 bilhões em 2 dias e o câmbio subindo forte, como nós estamos vendo. O que está por trás disso? O que está por trás disso é o sentimento de que o governo não vai conseguir equacionar a trajetória da sua dívida. Como os contratos futuros, aí que valem a trilhões, né? A trilhão, vamos dizer assim, de recursos que são negociados lá na frente, eles são indexados, né? Se o mercado acha, bom, o governo não vai conseguir reduzir a dívida, os juros não vão cair. Se os juros não vão cair, eu estou aqui apostando pouco e vou perder. Então, eu começo a ajustar os contratos futuros. Então, quando você ajusta os contratos futuros de câmbio e juros, esse cenário vem para o presente. Então, a questão não é de jogar dinheiro, a questão não é de pacote, presidente Lula, a questão é de gerenciar essa expectativa, trazer para o mercado. Sentem, né? Sentem com o Lira, com o Pacheco, falam, ó, pô, vamos dar um jeito nisso, nós vamos acabar com o Brasil, né? Porque parlamentar, ele está preocupado, ele quer fazer a desgraça do executivo, porque aí ele diz, ó, tá vendo, eu falava, eu era... Não, eu acho que em primeiro lugar está o povo brasileiro. Petri, essa situação, com juros a 14%, nem a agiota está emprestando nessa faixa de taxa de juros, com o dólar a 6,10, dólar a 6,10 vai corroer, né? Nós vamos exportar mais, evidente, mas isso vai corroer todos os preços e a moeda vai perder mais valor. E o Banco Central vai ter que aumentar mais essa taxa de juros. Já tem gente falando em 15%. Agora, será, presidente, que é difícil o senhor colocar na cabeça que o problema não é esse discursinho mole, o problema é dizer assim, nós temos que cortar a despesa. Ah, mas o ministro Marinho vai sair. Que saia o ministro, que saia quem quiser. O que nós não podemos é perder o controle disso. Porque se a gente perde o controle, não segura mais. É isso aí. O Brasil não é uma brincadeira. O Brasil não tem, né, uma situação diferente. O Brasil hoje é um país, é uma potência. Então, vocês têm que ter responsabilidade e não ser medíocre na gestão desse país. Então, é isso, Petri, é o que está acontecendo. Ou as lideranças políticas que querem o bem do Brasil
dê um soco na mesa e fala, não, vamos organizar isso, ou então nós vamos indo cada vez mais para o abismo. É isso aí, Daúde. Obrigado, boa semana para nós, nos vemos amanhã. Uma boa noite. Boa noite.